O Dia dos Mortos, celebrado em 2 de novembro, é uma tradição que remonta a civilizações muito antigas e é o resultado de séculos de intercâmbio cultural e religioso. Embora hoje a celebração seja amplamente associada ao México, sua história é muito mais profunda e complexa, envolvendo diversas culturas pré-colombianas, ou seja, cultura dos povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1492, e a influência da Igreja Católica. Essa celebração é um exemplo vibrante de sincretismo, onde tradições indígenas e católicas se entrelaçaram para formar uma rica tapeçaria cultural de respeito aos mortos. De acordo com a doutrina da Igreja Católica, a alma da maioria dos mortos está no purgatório, passando por um processo de purificação. Por essa razão, a alma necessita de orações dos vivos para que intercedam a Deus pelo sofrimento que as aflige. Nesse contexto, o Dia de Finados era conhecido na Idade Média como o Dia de Todas as Almas, que sucedia ao Dia de Todos os Santos, comemorado no dia 1º de novembro. Desde a época do cristianismo primitivo, que se desenvolveu sob as ruínas do Império Romano, que os cristãos rezavam por seus mortos, em especial pelos mártires, que eram geralmente enterrados nas catacumbas subterrâneas da cidade de Roma. Por conta dessas práticas, o costume de rezar pelos mortos foi sendo introduzido na liturgia da Igreja Católica. O principal responsável pela instituição de uma data específica dedicada à alma dos mortos foi o monge beneditino Odilo, ou Odilon de Cluny. Odilo, que viveu entre os anos de 962 e 1049, tornou-se abade de Cluny, em Borgonha, na França, uma das principais abadias construídas no mundo medieval e responsável por importantes reformas no clero no período da Baixa Idade Média. Em 2 de novembro de 998, Odilo instituiu tanto aos membros de sua abadia, quanto a todos aqueles que seguiam a ordem beneditina, a obrigatoriedade de se rezar pelos mortos. A partir do século XII, essa data popularizou-se em todo o mundo cristão medieval como o Dia de Finados, e não apenas no meio clerical. Apesar do processo de secularização e laicização que o mundo ocidental tem passado desde a entrada da modernidade, o dia 2 de novembro ainda é identificado como sendo um dia específico para se meditar e rezar pelos mortos entre os católicos. A origem da celebração na América remonta a culturas mesoamericanas, cujo território se estendia do norte do México até a Costa Rica, e andinas, que eram estabelecidas principalmente no Peru antigo, como os astecas, maias, incas e outros povos indígenas. Para essas culturas, a morte não era vista como o fim da vida, mas como uma etapa de transição para uma nova existência. Os astecas, por exemplo, celebravam um mês inteiro de festividades dedicadas aos mortos, em honra à deusa Mictecacihuatl, conhecida como a Senhora da Morte, e seu esposo Mictlantecutli, o Senhor do Submundo. Eles acreditavam que, ao morrer, as almas seguiam o caminho em direção ao submundo, onde precisavam de sustento para completar sua jornada. Durante esse período, os vivos ofereciam comida, flores e outros itens que pudessem ajudar os mortos em sua travessia. Os maias também tinham uma celebração semelhante, chamada Hanalpixan, que significa comida das almas. Durante essa festividade, as famílias preparavam altares com alimentos e bebidas para nutrir as almas dos mortos. Já os incas, que habitavam a região dos Andes, celebravam o Ayamarcaiquila, ou Mês dos Mortos, no qual os ancestrais eram reverenciados e as múmias dos antepassados eram retiradas de seus túmulos, vestidas e colocadas em locais de honra. A ideia de que os mortos podem retornar para visitar os vivos durante essa época do ano é central na festividade. No México, essa crença se expressa de forma vibrante e colorida. As famílias constroem altares, conhecidos como oferendas, onde colocam fotos, alimentos, bebidas e objetos significativos para os falecidos, acreditando que suas almas retornam para desfrutar dessas oferendas. A flor de cempasúchil, calêndula, é um símbolo tradicional nas oferendas mexicanas, e acredita-se que suas pétalas de cor laranja brilhante ajudam a guiar as almas de volta ao mundo dos vivos. A celebração é particularmente importante nas regiões indígenas do México, como Oaxaca e Michoacán, onde os desfiles e festividades envolvem toda a comunidade. É também um feriado nacional, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Outros países latino-americanos, como Guatemala e Bolívia, também têm suas próprias formas de honrar os mortos. Na Guatemala, a tradição envolve a construção de pipas gigantes para simbolizar a conexão entre o céu e a terra, enquanto na Bolívia, a festa chamada Las Ñatitas envolve a decoração de crânios humanos, uma prática que remonta às tradições ancestrais dos povos andinos.
Com a chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI, as práticas indígenas entraram em contato com o cristianismo. Inicialmente, os espanhóis tentaram erradicar essas tradições, que consideravam pagãs. No entanto, essas práticas estavam tão enraizadas que a Igreja Católica decidiu integrá-las ao seu próprio calendário, associando-as ao Dia de Finados. Esse sincretismo deu origem à versão contemporânea do Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos, após a evangelização, passou a incluir elementos do catolicismo. O ato de acender velas, rezar pelos falecidos e visitar os cemitérios são expressões religiosas que demonstram uma conexão entre os vivos e os mortos. Na tradição católica, acredita-se que as almas dos mortos estão no purgatório e que por meio de orações elas podem ser purificadas e alcançar o céu. Assim, as orações e os rituais realizados durante o Dia dos Mortos se tornam uma forma de interceder pelos falecidos. Até hoje, há quem questione se certos elementos, como o uso de caveiras decorativas e oferendas, são compatíveis com os ensinamentos cristãos. Apesar disso, a Igreja continua a apoiar o Dia de Finados, encorajando as orações pelos mortos e reforçando a importância da ressurreição na doutrina cristã. Um dos personagens mais emblemáticos do Dia dos Mortos é a Catrina, uma figura feminina representada como uma caveira elegantemente vestida. Criada pelo cartunista mexicano José Guadalupe Posada, no início do século XX, a Catrina é uma sátira que ridiculariza a elite mexicana e seus costumes. Ela representa a ideia de que, no fim, todos são iguais diante da morte, independentemente de riqueza ou status social. No Brasil, o Dia de Finados tem um tom mais sóbrio e silencioso, em contraste com a festividade colorida mexicana. A tradição brasileira envolve visitas aos cemitérios, onde as pessoas levam flores e acendem velas nos túmulos de seus entes queridos. No entanto, nas últimas décadas, influências de culturas estrangeiras, especialmente do México, começaram a surgir em certas regiões do país, com altares e eventos que celebram a memória dos mortos de forma mais festiva e pessoal. Historicamente, o Dia de Finados no Brasil foi marcado por uma forte influência da Igreja Católica, que enfatizava a oração e o luto pelos falecidos. No entanto, à medida que a sociedade se tornou mais plural, novas formas de celebrar surgiram, refletindo as tradições culturais e espirituais de diferentes grupos sociais. O Dia de Finados foi instituído no século X por monges beneditinos na França, que estabeleceram essa data para orar pelas almas que ainda não haviam alcançado o céu. Além disso, a escolha desse período também se alinha às antigas tradições indígenas, que acreditavam que os mundos dos vivos e dos mortos estavam mais próximos nessa época do ano. No Brasil, o Dia de Finados, também conhecido como o feriado em que se celebra o Dia dos Mortos, foi instituído oficialmente em 1949, por meio de um decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra. No entanto, a tradição de honrar os mortos já existia no país muito antes disso, seguindo as práticas trazidas pelos colonizadores portugueses, que já celebravam o Dia de Finados em 2 de novembro. A prática de visitar os cemitérios e levar flores, especialmente cravos e crisântemos, é uma maneira de honrar e lembrar os entes queridos. Essas flores simbolizam a transitoriedade da vida e a esperança de ressurreição. As velas acesas nos túmulos representam a luz da fé e a oração pelas almas dos falecidos. O Dia dos Mortos é uma celebração da vida, embora gire em torno da morte. Através da memória, os vivos mantêm seus entes queridos próximos. Mais do que um dia de luto, é um dia de alegria e reconexão, onde a vida e a morte são vistas como parte de um ciclo contínuo. A celebração nos lembra que mesmo após a morte, os legados daqueles que amamos permanecem vivos em nossos corações.